Olha que coisa engraçada. Como eu disse, eu fui criado pela minha avó. E na minha casa era minha avó, meu bisavô e minha bisavó. Então, 3 velhos. Uhum. Eu fui criado tendo que ler uma revista Veja, isto é, as revistas semanais. Porque minha avó queria que eu soubesse conversar com todos sobre tudo. Sim. Eu achava aquilo um absurdo. Hoje, normalmente eu sento no escritório, a primeira coisa do dia que eu procuro são notícias. Porque eu sempre quero ter, se eu não tiver uma opinião, pelo menos um ponto de vista a respeito de algo que eu vou escutar. Para mim não estar ao léu no que está acontecendo. Então foi o que me proporcionou. Na época, bobeira. Na adolescência, nossa, que chato. A gente não entende. Não é no momento, sabe? Mas eu concordo com você em um ponto. Tem pessoas que passam como espectadores e tem pessoas que passam como protagonistas. Ela escolhe tanto para a vida dela quanto na vida dos outros, né? Então, se você for nesse caso, eu, por exemplo, eu era um aluno que ia para a faculdade. Durante os meus 5 anos, por exemplo, eu nunca tive um caderno, um xerox. Eu sempre ia. Eu ia. Também sempre fui esse cara. Muitas vezes eu estava com o celular na mão. Porém, durante alguma coisa que a professora falava, eu me manifestava. E me formei muito bem em relação às minhas notas. Né? Eu repeti uma matéria por causa de falta, porque eu era um aluno com 25% de falta também em todas as matérias. Então, assim, estava sempre, pelo menos, em notas entre os 5 da sala. Então, em alguns momentos, eu preferia ser espectador. Em alguns outros, não. Lembro de uma cena até hoje, no terceiro período, onde eu já tinha amado a psicanálise, né? Porque a psicologia ela é definida em abordagens. E uma professora falou assim, eu acho um absurdo alunos tão inteligentes como vocês acreditarem na psicanálise, que o inconsciente manda no seu ser. Oxi. E nesse momento eu fiquei puto. E Ele fica puto calmo, né? Fiquei puto. E aí eu perguntei para ela assim, olha, me desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma religião, não tem? Tem. Então tá, eu não sou ateu. Longe disso. Muito pelo contrário. E você é psicóloga dessa igreja, não é? Sim. Então, quando você fala que o inconsciente, pelo fato de não vermos, ele não atinge a nossa vida, Não se manifesta. ele não se manifesta, você também está falando que Deus não existe ou não tem influência na sua vida porque você não o vê? E aí, isso foi motivo de perseguição até o último ano de faculdade, aonde 2 semestres depois, a gente tinha uma discussão assim, ela falou assim, engole, digere, mastiga, engole, digere e depois se discute comigo. Nossa. Então, tudo isso. É como você quer se posicionar. Porque se o assunto for raso e você for complacente, ele vai ficar, né, da fundura que você permitir. Mas se você tiver conhecimento ou quiser adentrar aquilo ali e explorar o tamanho do conhecimento do outro sobre o que ele está falando, você consegue tirar alguma coisa em benefício disso aí.